Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje mais um diálogo fiscal, diálogos fiscais. Hoje temos um super convidado especial, o professor Ramiro Lousada, advogado tributarista, professor, meu grande amigo. E hoje nós vamos conversar sobre, estamos em fase de imposto de renda, né? Essas declarações vão até final de maio de 2023. E hoje, já que esse assunto está bombando, tem muita gente com dúvida, advogados precisando aí de orientação e contadores, né, e clientes, nós vamos conversar sobre as principais dicas, as dicas atualizadas do imposto de renda para 2023. Pessoa física, IR, declaração do imposto de renda, o que você tem que fazer. Então, se você está chegando agora, por favor, fique, porque com certeza você vai ter muito conteúdo aqui sobre imposto de renda que vai te ajudar a fazer a declaração correta, detalhes que são importantes, ou se você está começando na área, é importante que você tenha uma boa noção de imposto de renda, porque são dicas que a gente vai dar na live aqui que não são aquelas que você encontra na internet, não tem no livro, né? São coisas realmente do dia a dia do advogado tributarista e do contador, tá bom? Já vou receber aqui, ó, deixa eu dar um oizinho pro pessoal que tá entrando, deixa eu receber o professor Ramiro. Vamos ver. Ramiro, cadê você? Aí! Fala, Lê, como que você tá? Tudo bem, você? Também, olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Seja muito bem-vindo ao nosso, esse é o nosso terceiro encontro do Diálogos Fiscais. Inclusive, Ramiro, esses diálogos agora a gente vai transmitir eles lá para o YouTube também. Vai ter um canalzinho lá dentro do meu canal do YouTube, para quem não me segue ainda, a professora Letícia Vogt, onde eu vou trazer todo esse conteúdo daqui, porque eu recebo pessoas ilustres com muito conhecimento. A gente vai mandar lá para o YouTube também. Então, esse aqui nosso hoje vai aparecer lá no YouTube também. Que ótimo, hein? Vamos falar com mais gente, então. Mais gente. Meu amigo, seja bem-vindo. Vou deixar que você se apresente aqui para a galera, como eu brinco sempre. Quem é Ramiro Lousada na fila do pão? E aí, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou discípulo da Letícia, né? Mais do que nunca eu posso falar isso. Eu sou discípulo dela. Eu comecei como assistente da professora Letícia, dando aula, então desde a pós da especialização comecei a dar aula. Então eu sou advogado tributarista, também leciono em curso de especialização, curso preparatório para a ordem. Estou aí no dia a dia da advocacia autônoma, claro, e lidando com as nossas surpresas do mundo tributário, né? Cada dia vem uma surpresa diferente, cada dia a gente vê uma área de atuação diferente, onde a gente pode ajudar a população de uma melhor maneira, né? Não, Ramiro, você é um advogado que já vem atuando há muito tempo, né? É jovem, então a pessoa às vezes fala assim, mas não sei por onde começar. Gente, o Ramiro começou também, né? Assim como todos nós, do zero. E muito cedo se tornou professor, então, assim, com certeza saiu na frente de muita gente, porque já começou bem antes de muita gente. E tem trazido uma bagagem muito bacana como advogado. Então, assim, quando a gente traz aqui para compartilhar com vocês conteúdo, e eu tenho, assim, fico muito feliz com o Ramiro Top, ele sempre topa meus convites, graças a Deus. Ele sempre traz conteúdos muito práticos, porque ele vivencia literalmente, não só como professor, né, ensinando o tributário, mas como advogado. Então, normalmente, quando a gente vem para uma live, para uma aula prática, são casos que ele trabalha na prática e que ele compartilha com a gente. Então, Ramiro, agora, 2023 para variar, imposto de renda está dando o que falar. E aí, o que está pegando mais? Você acha assim que o tributarista tem que estar mais atento hoje em dia em relação ao imposto de renda da pessoa física? Bem que você disse, né? Agora, nessa época, tem muita novidade, muita coisa e muita oportunidade. Eu gosto de sempre salientar isso, tem muita oportunidade. Então, falando para o advogado tributarista, né? O que está acontecendo? Está acontecendo, pessoal, que as pessoas estão dando olhos ao direito tributário, né? E isso é muito bom. Por quê? Porque a maioria das vezes a pessoa, vamos falar de empresários, abre a empresa, toca do jeito que dá, vai no dia a dia e pronto. Daí depois, agora, em abril vai fazer a declaração do imposto de renda e daí se surpreende com a questão do lucro que vai fazer, se surpreende com a questão
às vezes de uma integralização de capital, não sabe muito bem como instrumentalizar a operação que já foi feita. Ou até mesmo operação que foi deflagrada pela Receita Federal, alguma notificação, algum aviso de irregularidade, os contribuintes vêm recebendo, e isso acaba que abre os olhos dele para o direito tributário, aonde a gente consegue sim dar uma grande assessoria, né? E como eu gosto de mencionar, às vezes, nós, advogados, não estamos como cliente, não temos como cliente aquelas mega empresas, empresas do lucro presumido, lucro real. Às vezes a gente está aqui no Simples Nacional, tem um MEI e etc. E a gente não pode fechar os olhos para essas pessoas, porque são empresários iguais. Acontece que não tiveram informação para estruturar melhor a sua empresa ou não tiveram informação para regularizar a sua empresa. Às vezes ele atua com CPF ainda. Então, eu acho que nesse período existe uma grande oportunidade para você regularizar, para você verificar os problemas da pessoa e instrumentalizar e traçar uma solução ideal visando direito tributário. Vou até compartilhar com vocês. Ontem chegou aqui no meu escritório 3 demandas de MEI. Um MEI que ele comprou de mercadoria em 3 meses 480 mil reais. Agora me fala como que um MEI que tem um MEI, uma pessoa que abriu um MEI, que o faturamento anual é de 80 mil reais, ele compra de mercadoria quase R$500 mil. Simplesmente a falta de conhecimento, a falta de assessoria que essa pessoa teve. Então, a gente pensa no absurdo, mas o absurdo acontece, tá? Tem pessoas que não sabem, de fato, a melhor ferramenta para se utilizar e acabam, sem dúvida nenhuma, caindo numa situação tributária péssima. É uma armadilha, na verdade. O que era para ser um benefício acaba virando um prejuízo, um risco, né? Nossa, ele tá total, né? Porque o MEI, além de não ser, de fato, aquela empresa, ele a pessoa, o patrimônio da pessoa é confundido com o patrimônio da empresa. Então, até o débito é perigoso, porque eventual débito executado, numa empresa você tem total defesa para minimizar o impacto que vai sofrer o patrimônio do sócio. Agora, no MEI é uma confusão. Então, é muito difícil. E essas pessoas têm, sim, faturamento para pagar uma consultoria tributária, e vocês têm, sim, a oportunidade de dar assessoria, principalmente agora, nesse mês, como eu falei. Ontem já vieram esses clientes com o mesmo caso idêntico, me chamou a atenção. Eu acredito que muitos microempresários individuais, né, o MEI, vai ter problema nessa declaração de imposto de renda, e inclusive uma reestruturação empresarial, eu vejo que é primordial para eles. Aí é que tá, né? As pessoas acham, igual a história do Simples, as pessoas acham que ter uma... O Marcelo tá perguntando qual é o tema da live. Marcelo, é imposto de renda, tá? Dicas, assim, atualizadas para o imposto de renda 2023. O que acontece? Num primeiro momento, quando a pessoa abre um MEI, ou eu vou optar pelo Simples Nacional, as pessoas veem facilidade. Desculpa, derrubei o negócio aqui. As pessoas veem facilidades, mas elas não veem o risco que isso pode implementar. Então, assim, ser um bom profissional, ser um bom tributarista, não é só olhar para o que a lei permite e enquadrar. O papel aceita tudo, né, Ramiro? Como você falou, como é que o cara tem R$500 mil de valor circulando ali se ele não pode ter isso de faturamento no ano inteiro? Mas eu consegui fazer e consegui abrir. Abrir MEI você consegue. Basta você cadastrar no que está permitido para MEI. Mas e a consequência disso? Uma má assessoria dessas vai tornar o quê? Risco de autuação. O que vai vir de multa, desenquadramento, fazer com que esse cara deixe de MEI e recolher tudo retroativo. Como é que faz daí? Como é que a gente mensura esse real prejuízo, né? Exatamente. E a Receita está informando por meio do DEC, né? Por meio da DEC está informando, né, os procedimentos para fiscalização. Eu até verifiquei aqui, neste caso, ele envia o faturamento bruto, porque, neste caso, esse meu cliente ele é um açougue. Então, ele comprou, imagina, um MEI açougue, né? Ele comprou $500 mil de estoque nesse período. E ela vai lá e informa que houve, porque ela consegue rastrear, está tudo entrelaçado, com nota, com tudo.
Então está muito amarrado para ela. E ela nem lançou ainda. Só que a pessoa se assusta, fala, nossa, eu já tenho 500 mil de débito. Não, pera, isso aqui é o faturamento. A gente tem que, ela vai te lançar do tributo. Isso aqui é o que ela constou como faturamento. Só que você tem que dar saída, para daí ela entender qual é o tributo que é devido. E isso é a Cefaz que está fazendo, hein? Aqui estadual. Nós estamos falando ainda do nabo que vai vir com o Simples Nacional. Ou com a Secretaria da Fazenda cobrando tudo no lucro presumido, sendo que ela se desenquadrou. No entendimento dela vai ter um desenquadramento, dependendo do caso. Então, uma complexidade muito grande que eu vejo que os microempresários vão ter, as pessoas que se colocaram como MEI. Vejo essa lacuna aí e vejo uma grande oportunidade para a gente instruir essas pessoas a fazerem o correto e uma tributação justa, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o tributarista tem que achar a vírgula da lei. Não, às vezes a gente só precisa instrumentalizar a operação para que se mantenha saudável e que seja uma operação de acordo com a lei. Por isso que a gente fala justa, porque ela tem que ser o mais justa possível da lei, né? Eu não quero que o meu cliente tenha uma vantagem indevida. A vantagem que ele tem que ter é devida. Por isso que a gente está ali, né? Eu não quero nenhum tipo de vantagem indevida. Eu quero dar para ele o que é devido e o mais justo, né? O indevido já foi o enquadramento equivocado, né? Isso já foi indevido. É que eu acho assim, ó, que se a gente continuar pensando justamente nesse tipo de situação, que tu tá falando do mais justo, é isso, gente. Todo mundo vai pagar tributo. Não tem como fugir disso. Não existe quem não pague tributo, seja pessoa física ou jurídica. Alguma coisa a gente vai pagar. Mas, como o Ramiro disse, que seja um enquadramento mais justo, mais correto. E para isso é preciso o quê? De um advogado, de um contador, né, de um tributarista que faça esse tipo de análise. Então, eu digo assim, ó, eu acho que o que acontece muito do MEI também, Ramiro, a própria pessoa vai lá e abre um MEI, né, sozinha, sem orientação de nada nem de ninguém, e ele acha que vai poder operacionalizar dessa forma. E outra coisa importante, gente, olha o que o Ramiro destacou aqui, e isso não está vindo pela parte federal ainda, isso está vindo pela parte estadual, ou seja, a gente tem que lembrar que os fiscos estaduais, federais e municipais, eles se comunicam, ou seja, a movimentação financeira, a declaração de uma empresa, seja ela mesmo um MEI, ela está vinculada às outras esferas. Então, um acaba usando a informação para poder fiscalizar para o outro tipo de tributo. E é o que tu está dizendo. Isso porque nem está falando do Simples Nacional ainda. Você está olhando na parte estadual. Exatamente. E como eu havia até mencionado na semana passada, eu vejo que o MEI vai ser um grande problema, porque... Problema não, uma grande oportunidade para a gente regularizar, né? Porque muitas pessoas abrem o MEI para ter essas vantagens. Às vezes, eu vejo que o MEI ele foi tão utilizado que ele acabou sendo subutilizado, né? Você abre um MEI para abrir um convênio. Você abre para conseguir um convênio. Você abre um MEI para ser a primeira porta de entrada para uma regularização. Só que você esquece de subir os degrauzinhos e ir regularizando a sua empresa cada vez mais, abrindo uma limitada, sendo o caso, né? Fazendo uma transformação para limitada, sendo o caso. E as pessoas esquecem, né? E acabam ficando tudo atrelado ao MEI. Até dei o exemplo anteriormente, né? Que uma cliente abriu um MEI para fazer o convênio, para fazer o abatimento do convênio, né? Ter uma mensalidade mais atraente do convênio, e acabou que a Receita entendeu que aquilo não deveria ser deduzido do imposto de renda dela, por ser uma despesa do MEI, e ela acatou, sem nenhum questionamento, sem nenhum debate, acatou a posição da Receita e teve ali 30, 40 mil reais de débito do imposto de renda a pagar. E isso a gente entende que, por mais que a pessoa tenha boa vontade, pense ali no começo para ter uma solução mais econômica, ela, por desconhecimento e sem saber como manusear, como instrumentalizar essa operação, ela se expõe a um auto de infração, a um tributo devido, que é desnecessário. Ela pode até ter razão para fazer a dedução do imposto de renda pelo convênio médico por ter um MEI. Só que ela não conseguiu expressar isso para a Receita. Ela não conseguiu mostrar isso para a Receita e por isso foi autuada. Então, eu acredito que essas pessoas que fizeram o MEI, ou para ter um abatimento nas despesas, ou como primeira porta de entrada para
para o mercado empresarial vão ter problema e eu acho que a gente tem que dar muita atenção para elas. Por quê? Porque são problemas repetitivos, né? Repetidos, né? E a gente pode utilizar muito escalar as demandas, né? Uma ação que você usa para um, você vai lá e usa para 5, 6 pessoas, sem mudar muito a tese, sem ter um trabalho muito maior de adequação, você consegue escalar isso e ganhar e ter bastante retorno em honorários e também em clientela, né? Porque é engraçado, porque um sempre vai falar para o outro. Nesse caso aí que eu falei do meu cliente, um já trouxe o outro, a gente já foi conversando e já buscou uma solução comum para todos. E qual que é o caminho que tu vai mais ou menos direcionar em relação ao MEI, assim? Assim, quais seriam os pontos que tu vai observar agora para poder começar a fazer o procedimento? Então, os dois casos têm uma diferenciação, né? Um já está inscrito em dívida ativa e o outro apenas teve o processo administrativo de fiscalização, né, iniciado. Então, esse do açougue, que já é um valor muito alto, a gente vai instrumentalizar, vai pegar e vai expor todo o resultado da empresa e vai tentar, para a Secretaria da Fazenda Estadual, confessar o débito estadual e fazer uma denúncia espontânea para o débito federal. Tá. Gente, lembrando que, agora quando o Ramiro falou de denúncia espontânea, lembrando que assim, quando a gente se antecipa a uma fiscalização, que a gente se autodenuncia, a gente se auto-enforca, né? Faz um auto-enforcamento, é quando você admite que você tem um débito, mas qual que é a vantagem? Você afasta a multa, né? Por quê? Se eles te autuarem para cobrar o tributo atrasado, ele vai te autuar tanto com a multa moratória, quanto com a multa por você não ter declarado, né? Então, o que acontece? Quando você faz uma denúncia espontânea, o nome já diz, espontaneamente você vai ao fisco e diz, olha, eu não declarei, eu não paguei, você pelo menos afasta aí a penalidade. Então, para quem está realmente irregular, como essa situação que o Ramiro mencionou, às vezes a melhor saída é sim, vai ter que pagar de qualquer forma, mas fazendo a denúncia você consegue aí reduzir pelo menos a parte da penalidade, né, Ramiro? Exatamente. E o meu ponto de vista, a nossa maior atuação será assessorando o acompanhamento, manuseando esse débito, para que seja o mais justo possível, como falei, e posterior à regularização da empresa. Dar um tratamento tributário melhor para ela. Porque será que o açougue no Simples Nacional é a melhor coisa? Será que o que ele está pagando de tributo indireto ali, ele não poderia aproveitar esse crédito? Ele não poderia estruturar melhor a operação? É esse o ponto. Que a gente vai conseguir reduzir uma carga tributária e às vezes até restituir algo que agora a gente confessou e vai ser pago indevidamente. É que enquanto os tributaristas não entenderem que não existe o que é melhor sem analisar a situação da empresa, não existe resultado efetivo. Por quê? O simples é mais barato. As pessoas engoliram isso, né? Então, assim, o MEI é melhor. Então, o que acontece? Será, como tu acabou de dizer, será que um açougue é melhor no MEI? Será que ele é melhor estar no Simples Nacional? Será que se ele fosse lá lucro real, ele não teria tantos insumos dentro de um açougue que ele pudesse fazer uma redução da carga tributária dele por conta do lucro real? Então, ser tributarista, né, Ramiro, é gestão tributária. É você, primeiro, entender o negócio do seu cliente, entender o que ele faz efetivamente, entender qual é o custo operacional dele, entender qual é o regime de tributação e daí sim conseguir sugerir qual seria o melhor regime de tributação, para não ter risco de autuação e para aí sim ter uma carga menor tributária. Isso é ser tributarista, né? Isso que você falou, você tocou no ponto nevrálgico assim, da situação. Eu sou tão indignado com isso que eu vou fazer minha monografia, apresentei o projeto na sexta-feira de monografia e eu vou tratar justamente desse ponto, sei lá, fake news, do surto coletivo que teve, que todo mundo acha que o Simples Nacional é muito bom e pronto. É onde que falaram isso? Eu não sei de onde tiraram essa loucura. Porque eu canso de pegar empresa aqui que o lucro presumido é muito mais atraente para ela. Muito mais atraente. O Simples Nacional é simples. Vai gerar um DAS ali, vai gerar as contribuições previdenciárias da FGTS, então são 3 dias para pagar, maravilhoso. Tudo bem, é um sistema mais simples para apuração. Mas quem disse que a tributação é mais atraente? É mais atraente na folha. Mas no restante, e os tributos que você vai deixar de aproveitar? E toda a questão tributária que você pode, se você for uma incorporadora, você não vai poder aproveitar do RET,
que é o regime especial tributário para incorporadora, que chega até 6% a tributação. Você não vai poder tomar crédito da operação anterior. Se você estiver no meio de uma cadeia, você vai quebrar a cadeia da tomada de crédito? Loucura! Então, isso é um ponto que eu vejo e é o que você falou. Você tocou nesse ponto. É algum surto coletivo que teve, as pessoas acham que o Simples Nacional deu... Manicômio tributário, né? Manicômio tributário. Exato. Como já disse Augusto Becker. Ó, o Marcelo Rodrigues, que ele é contador, os finais são muito limitadíssimos. O Simples também tem isso. Às vezes o pessoal altera até o objeto social, coloca um KNAI equivocado para poder manter no Simples, pelo surto do Simples Nacional. Daí o cara tá lá no Simples, um KNAI que nem é a atividade fim dele, para quê? Para poder ficar no Simples sem saber se realmente era a melhor tributação. De repente está pagando mais, ou até pode estar pagando menos, mas está no risco de autuação, né? E risco de ser excluído do Simples Nacional também. Exatamente. Então, nesse caso que a gente mencionou, dos MEIs, eu entendo que, até uma dica para todo mundo que está vendo aqui, eu vejo que muitos MEIs estão separando a declaração do imposto de renda com as deduções, seja os gastos são dedutíveis, eles estão colocando no MEI e esquecem que a pessoa física que está pagando isso. O que eu quero dizer? É muito comum que uma pessoa física abra um MEI para ter um desconto no imposto de renda, para ter um desconto na aquisição de um veículo, para ter desconto em algumas questões que são de ordem cotidianas e da pessoa física. Mas ela abriu o MEI porque ali ela vai ter um benefício na hora de contratar. Só que ela esquece que quem está pagando isso é a pessoa física. Ela está injetando dinheiro da pessoa física e está gastando com isso. Por mais que quem celebrou um negócio jurídico, o vínculo, seja o CNPJ no meio. Acontece que não são raros, às vezes, da gente encontrar, no caso, convênio que você faz um convênio e quem paga o convênio é a pessoa física. E você tem, sim, que fazer essa dedução. Só que você tem que esclarecer para a Fazenda Pública que quem tem o vínculo jurídico com o convênio é o MEI. Só que quem desembolsa é a pessoa física. Tanto é que a carteirinha não sai no nome do MEI, sai no nome da pessoa física. Então, eu vejo isso como um grande ponto a se falar nessa declaração do imposto de renda desse ano. São as deduções. Eu até, naquela exposição que a gente teve na semana passada, eu tratei que, quando a gente vai falar desse imposto de renda, a gente sempre está tratando de fatos que já passaram. A gente vai sempre tratar de fatos que passaram. A gente só está fazendo o ajuste desses fatos. Então, eu entendo que seria importante a gente pensar em dar mais atenção para a dedução do imposto de renda, porque, de fato, nos rendimentos tributáveis ou não. Por quê? De fato, no manuseio desses rendimentos. Porque o que é tributável, o que não é tributável, muitas vezes já vem na declaração pré-preenchida. Hoje a Receita entrelaçou muitos dados, então é muito mais fácil da gente ter esse tipo de... acompanhar esses rendimentos. Agora, as deduções eu acho que é onde a gente tem que prestar mais atenção, que é onde a gente consegue reduzir a tributação nesse imposto de renda, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, porque as pessoas acham que é só lançar lá e tá tudo certo e não dá nada. Lanço o que eu quiser, aproveito o que eu quiser, cutuco o leão com a vara curta e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Exatamente. Porque, imaginem vocês, hoje, 2023, a gente tem a oportunidade de puxar essa declaração pré-preenchida. E ela é fantástica. É uma ferramenta, você tem que utilizar a partir do momento que ela convém a vocês. Então, vocês podem abrir a declaração pré-preenchida aí no sistema da Receita, vocês vão verificar todos os rendimentos que vocês tiveram. E lá, eles já vão colocar onde estão os tributáveis e nos não tributáveis. A única exclusão a isso seria a eventual isenção que você não teve o direito declarado, que daí provavelmente vai estar em algum lugar diferente. Então, seria a única possibilidade, no meu entendimento, de você verificar um possível direito a retirar dos rendimentos tributáveis essa renda que você oferiu e passar para não tributáveis. Do resto, as deduções, eu entendo que você teria que verificar o melhor aproveitamento dessas deduções. Porque são as duas únicas possibilidades que a gente tem de retirar
valores e tornar uma tributação menor, ou retirando da base de cálculo, ou retirando renda tributável. Então, são essas duas maneiras. A maior parte das rendas tributáveis, não tributáveis que a gente tem, distribuição de lucro ou isento, rendimento isento. Aposentado com moléstia grave, nós temos distribuição de lucro de empresa, eventualmente resultado de fundos imobiliários de bolsa de valores. Você tem rendimentos que têm natureza, que são isentos, né? São não tributáveis. E ali, perfeito, você consegue ganhar esse dinheiro sem pagar nada para o fisco. Maravilhoso. Agora, você tem a oportunidade também de retirar da base de cálculo alguns gastos que você teve, que é a dedução da base de cálculo do imposto de renda. Neste caso, a gente tem as despesas médicas, as despesas escolares, nós temos os dependentes, temos as despesas com pensão alimentícia e assim por diante. Então, neste caso, eu entendo que nós, tributaristas, vamos pegar algum caso de imposto de renda agora, a gente tem que focar nisso e daí sim dar um melhor proveito para o cliente, fazendo uma dedução, olhando uma renda que é tributável ou não, olhando uma despesa que é dedutível ou não. Porque nós temos esse olhar mais... Deixa eu só te interromper. Desculpa te interromper. Para mim está picotando um pouquinho a tua imagem e a tua voz. Ai, que pena. Deixa eu ver se... Melhorou? Tu tá falando e a tua imagem está ficando um pouco quadriculada. E o Ramiro, seu áudio e vídeo não estão 100%. Você está no Wi-Fi ou você está no 4G? Vê se melhorou. Eu troquei de internet aqui. Sim. Melhorou. Você estava ficando quadriculado e... E até afasta um pouquinho o telefone só do teu rosto. Isso. Só pra te... Mas melhorou agora? Melhorou. Agora tá aparecendo bem teu rosto, estava meio quadriculado. Beleza. Volta para você estava falando. Te interrompi, cortei. Imagina. Bom, fiquei assustado. Dá um medo quando dá esses planos. Só no meio da explanação, mas é que estava tão picotado que o pessoal não ia conseguir entender o que você estava falando. Me perdoa. Tá. Bom, então, no meu entendimento é isso. Tá? Eu acho que a gente tem que focar nas rendas, nos rendimentos isentos e não tributáveis e focar nas deduções para dar uma tributação para o cliente mais justa, né? Seja com pensão alimentícia, seja com dedução com dependentes, seja com rendimentos, deduções médicas ou escolares, ou, por outro lado, seja com as isenções ou com os rendimentos não tributáveis. Eu acho que a gente tem que focar aí e destrinchar um pouco mais, porque se procurar bem, a gente acha alguma coisa para deduzir. Em relação às despesas, né? Você está falando das deduções, e em relação também à questão da pensão. Quando a gente fala assim que você falou, a diferença é entre colocar como receita dedutível, né? Ou como receita não tributável. Para quem está começando tributário, como é que eles vão entender essa diferença? O que eu coloco, o que é dedutível e o que não é tributável? Qual que é essa diferença? Ótimo, eu acho que isso é primordial para a gente iniciar, porque primeiro, pessoal, você tem que entender que tudo que você está ganhando, em tese, é base de cálculo do imposto de renda, porque você está oferindo renda. Só que, por vezes, a gente está falando da renda que está entrando. Então, a gente está pensando no dinheiro que você está adquirindo. O dinheiro que você está adquirindo, que está entrando, ali a gente vai falar de rendimento, tá? Então, esses rendimentos, eles podem ser não tributáveis, em razão de uma isenção, em razão de uma não incidência da norma. Existem fatores para determinar se ele é ou não é. Os mais comuns, como eu citei para vocês, distribuição de lucro, pensão alimentícia, o menor que recebe pensão ou a mãe do menor que recebe pensão em nome dele, hoje tem reconhecido o direito da não incidência do imposto de renda. Rendimentos de fundo imobiliário em bolsa de valores, mesma coisa. Então, alguns rendimentos possuem essa natureza. Pensionistas que possuem moléstia grave também têm direito de isenção do imposto de renda em cima da aposentadoria. Então, veja, essas pessoas, elas oferem a renda, só que não pagam nenhum imposto sobre aquela verba. Beleza? Agora, imagine que vocês recebem 50 mil reais de verba isenta e 50 mil reais de verba que deve ser sim submetida ao imposto de renda. Beleza. Entrou 50 mil reais na base de cálculo do imposto de renda.
Perfeito. Só que quando a gente assume uma base de cálculo tributável, nós temos agora a possibilidade de deduzir gastos dessa base de cálculo. Veja, com essa renda que você teve, você pegou esse dinheiro e você gastou esse dinheiro com alguma coisa. Gastou com convênio médico, gastou com escola, pagou faculdade, pagou pensão de filho, pagou cursos profissionalizantes, sei lá, pagou dentista, pagou um monte de coisa. Aluguel e etc. Algumas dessas despesas, elas são dedutíveis da base de cálculo. O que é dedutível? Eu retiro aquele gasto dessa base de cálculo, ou seja, eu vou diminuir aqueles 50 mil reais, retirando aquela despesa. Beleza? Então vamos supor que lá, naquele exercício, eu gastei 10 mil reais com gasto de saúde. Eu vou lá, daqueles 50 mil, eu retiro 10 mil reais com os gastos de saúde. Então eu passo a ter uma base de cálculo de 40 mil reais. Eu gastei agora 5 mil reais de pensão alimentícia. Eu paguei os alimentos pro meu filho, para minha esposa, seja lá. Daí eu vou lá e retiro da base de cálculo esses 5 mil reais. Então, acabei que eu retirei da base de cálculo 15 mil reais. Ou seja, fico com uma base de cálculo tributável de 35 mil reais. Perfeito? Onde era 50 mil reais, que eram os rendimentos auferidos, que era só a parte que não era isenta ou não tributável, eu assumi aqueles 50 mil reais como base de cálculo. Dessa base de cálculo, eu retirei tudo era recebimento, só não vai tributar porque a lei permite que estas coisas especificamente a gente tire da base de cálculo. Perfeito, é isso aí. Então, falando da pizza, né? É aquela história da pizza. Eu tenho uma pizza de 50 mil reais, né? Que é o que eu recebo para pagar imposto de renda. Então, a minha pizza são 12 fatias. Bem gordinha, vai incidir o imposto de renda. Vem uma decisão que diz que, né? Não, eu posso tirar algumas coisas daqui que eu posso deduzir. Então, aquela pizza de 12 fatias que incide o imposto de renda passa para ser uma pizza de 8 fatias. Então, qual vai ser a consequência? Eu vou pagar menos imposto de renda. E aí que tá, né, Ramiro? A diferença entre o que é dedutível, que eu vou tirar da minha pizza, vou reduzir a minha pizza para incidência, com o que eu posso, na verdade, né, com o que não é tributável, que é a diferença. E você acha que existe muito erro na hora de fazer a declaração, a pessoa colocar isso no campo errado, equivocado da declaração? Exatamente. Tem muito erro nisso, pessoal. E eu vou chamar a atenção para eu vejo o principal erro, que também chegou aqui um cliente para falar sobre isso. Existe a dedução da base de cálculo pelo dependente. Por você ter um dependente, você consegue deduzir da base de cálculo cerca de R$ 2.500. Beleza. O que acontece? Acontece que, para os olhos da Receita, você informa ela que naquela declaração vem você e uma outra pessoa. Só que em virtude de daquela pessoa ser sua dependente, você já vai deduzir R$ 2.500. Ótimo. Porém, a Receita também vai assumir que os rendimentos da outra pessoa vão incluir a sua declaração do imposto de renda. Você vai unificar. Então, você você retira R$ 2.500 de tributação, mas você assume todos os rendimentos que ela teve no exercício. Então, se você estava na faixa de isenção e entra, sei lá, 20 mil reais que ela recebeu durante o ano, você passa para a tributação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, às vezes, um marido e uma mulher, ou um casal, seja lá quem for, mas que for declarar como dependente um do outro, acontecerá o seguinte: pode ser que eles dois sejam isentos. Só que quando junta a declaração como dependente, ele acaba entrando na faixa de tributação e acaba sendo devedor do imposto de renda. Então, isso eu acho que acontece. De R$ 2.500 de desconto virou débito que vai pagar sobre a receita do dependente, no caso. Isso Exato. Ninguém nunca se atenta. O pessoal lança lá como dependente e acha que está tudo certo. Isso é muito comum, né, Ramiro? Acha que está tendo uma vantajona, porque no sistema ele vai lá e coloca um dependente, daí já vai gerar um cálculo automático de restituição. Só que esquece que vai também entrar o rendimento daquela pessoa. Não, e detalhe, né?
essa pessoa, ela não teria pago o imposto de renda, porque ela era isenta. Só que no momento, ou seja, ela lá sem estar constando como dependente. Agora, no momento que acrescentou, o prejuízo está feito, porque aquilo que não era receita para acrescentar, vai somar com o valor total daquela pessoa e vai pagar tributo. Ou seja, dependendo... Ah, mas se for menos que os próprios 2.500? Tudo bem, tem que calcular. Mas pouco provável, né, Ramiro? Pouco provável que seja menos que o desconto dos 2.500, né? Pouquíssimo provável. Se as duas pessoas receberem um salário mínimo cada, muito provavelmente elas vão se enquadrar na primeira faixa de imposto de renda. Porque vai ter a dedução de 2.500, mas a soma dos dois será provavelmente, vai chegar próximo ao piso do imposto de renda. Isso estou falando de um salário mínimo. Agora, se um ganha 2 salários mínimos e outro 1,5, pronto, tributação. Coisa que não aconteceria se a tributação fosse... Se de repente pega, o marido bota como dependente a mulher que ela é pensionista. Tipo, ela recebe uma pensão do pai, aquelas que recebem, né, que mesmo, sei lá, botou 20 mil por mês de pensionista, imagina. Nossa! Porque a gente fica pensando só em quem não tem renda, mas quem tem bastante renda também pode ser, né? Pode ser declarado como dependente também. Exatamente, exatamente. E isso acaba muito... falta esse tipo de cacuete para as pessoas quando vão declarar. Acabam vendo o benefício imediato e esquecem da consequência. E eu acho que essa é a principal figura que a gente tem na declaração do imposto de renda. Sem falar, né, nos planejamentos futuros, porque você pegando a declaração do imposto de renda agora, você vai entender como funciona, como ela expõe à tributação os rendimentos dela. E você vai olhar e vai verificar uma melhor forma de expor em sua tributação. E dali para frente, você traça a melhor estratégia, né? Ramiro, e me diz uma coisa, em relação à questão das despesas, que a gente estava falando da questão dedutiva das despesas, escola, plano de saúde, a pessoa que vai utilizar isso, né? Chegou um cliente no seu escritório, daí está lá com despesa de saúde, despesa de escola. A Receita exige a comprovação da efetiva despesa que ele teve, ou isso só acontece numa malha fina? Como é que funciona essa questão da despesa? Como é que a pessoa pode se utilizar? E qual que é o risco de utilização desse tipo de despesa? Eu gosto muito desse tema, porque primeiro que eu não gosto de... Eu não sou mágico, eu não tiro nada da cartola. E eu também não aconselho nenhum cliente meu a ser mágico, porque o meu dentista vai mandar uma nota agora. O cara parece um tubarão, né? Tem 2 fileiras de dente, é possível, né? Então, eu não aconselho porque muita gente tem que falar a mesma coisa. Eu só aconselho fatos que existiram. Fatos que existiram, ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com a verdade. Bom, a gente tem formas de fazer a declaração. Hoje, nós temos a declaração pré-preenchida, como avisei a vocês. E ali atrela até o que já foi informado a Receita. Como havia mencionado, hoje todos os bancos de dados estão entrelaçados. Então, a partir do momento que você tem uma nota fiscal emitida, vinculando ao seu CPF, aquilo já, na declaração pré-preenchida, já vai estar lá. Inclusive, eu, na semana passada, fiz, junto com a Letícia, uma declaração pré-preenchida ali, já consta todas as deduções. Então, ali eu não preciso comprovar. Por quê? Porque eu já tenho o escopo, né? Eu já tenho as informações. A Receita já tem como verdade aquilo. Porque não fui nem eu que declarei. O prestador de serviço, o médico, o convênio já declarou isso. Isso já veio para a minha declaração. Então, não preciso. Claro, é ideal que eu tenha o comprovante em casa, guarde por 5 anos. Claro que é o ideal. É assim que a lei manda. Agora, a apresentação de documento é só eventual malha fina, tá? Para você apresentar os documentos, só eventual malha fina. Agora, para você declarar, você tem que declarar os valores exatos, claro, no momento que você for realizar a declaração, ou eventualmente numa retificação. Porém, tenho a origem dessa informação, seja uma nota fiscal, um contrato, tenho essa origem.
Vocês têm que ter essa relação, porque, eventualmente, se não homologada a sua declaração de imposto de renda, você pode ser chamado a uma malha fina e ter que apresentar esses documentos. Mas hoje está tudo muito informatizado, está muito melhor, vocês conseguem puxar esses gastos e essas despesas pelo sistema. Então, gente, muita atenção, tá? E prestem muita atenção nisso que o Ramiro reiterou desde o início da nossa live de hoje, que é essa declaração pré-preenchida. Você consegue, lá quem tem acesso ao Gov, tá? Consegue acessar pelo Gov. Como é que faz para acessar pelo Gov? Faz lá o cadastro, faz seu login, faz sua senha, tem várias formas de cadastrar. Daí lá, ou outra coisa, você é advogado, quer ver como é que tá a declaração. Ou pede para o cliente entrar lá e baixar a declaração e te mandar essa pré-preenchida, ou pede login e senha dele para acessar e você consegue ver essa declaração pré-preenchida. Ramiro, lembra que você falou também sobre a questão da declaração pré-preenchida, que não quer dizer que você esteja 100% certo, pode ser que tenha alguma informação equivocada e poderia muito bem a gente, como contribuinte, se opor a isso, né? Pode ser que tenha alguma informação errada lá. E daí como é que a gente faz? Exatamente, isso é perfeito, gente. Essa declaração pré-preenchida, como eu falei, é uma ferramenta. E ela vem ali com os dados já carregados de informações que a Receita tem a seu respeito e aos rendimentos e gastos que você teve. Ótimo. Ali, o intuito é você fazer uma conferência, verificar se de fato corresponde com a realidade. Se não corresponder, você tem a total condição de, primeiro, carregar essa declaração e alterar os dados de acordo com o que é a realidade e enviar a declaração. Ali a Receita vai constar, claro, uma divergência e vai chamar tanto o declarante quanto você para justificar aquele ponto. E ali você esclarece a sua realidade, ou seja, o que de fato aconteceu. O que pode acontecer? Por exemplo, o dentista foi lá, colocou um CPF de uma pessoa que era parecido com o seu e caiu a despesa no seu. Uma empresa, o advogado está pagando uma condenação em honorários, pagou uma condenação de honorários aí, de uma reclamação trabalhista. E na hora de fazer a declaração lá do ganho de capital, ou o contador na hora de fazer a declaração daquele valor, ou a empresa na hora que pagou, não declarou que aquilo foi feito por RRA, ou seja, rendimento recebido em acumulado. E aquilo foi uma tributação de uma vez só. Daí você teria que retificar na sua declaração, falando que, não, aquele valor que eu recebi de 100 mil reais corresponde a 5 anos de serviço. Então a tributação tem que vir diluindo mês a mês nesses 5 anos. Não posso colocar 27,5 em cima de 100 mil reais, não. Tem que ser mês a mês, como se fosse trabalhando com a declaração de ajuste anual, por exercício. Tá? Então, é importante que a gente revisite esses dados, é importante que a gente revisite essas declarações para a conferência desses dados para verificar se corresponde de fato com a realidade. Ramiro, aproveitando o gancho do RRA, para quem nunca ouviu falar do RRA, como é que é esse recebimento? O que é o RRA para o pessoal entender? Isso aí é uma demanda que acontece repetidas vezes e é muito bom nós, advogados tributários, estarmos atentos, tá? O que acontece? Imagine um processo trabalhista ou um processo previdenciário que o reclamante ali tem as suas horas extras sonegadas durante 5 anos de trabalho. Ele vai lá mês a mês, não recebe hora extra. No final do processo, no final do contrato, ele vai lá, juiz uma ação e ganha 150 mil reais de hora extra durante todo o período. Aquilo vai cair na conta dele, 150 mil reais. Beleza? Ótimo. Acontece que a Receita, olhando para isso, a grosso modo, vai falar, peraí, aquela pessoa está recebendo 150 mil reais. Isso aí se trata de tributação ou ganho de capital ou 27,5% nas faixas de tributação. Se for ganho de capital, a gente chega numa tributação do carnê-leão, se não, 27,5%. Ótimo. Só que não foi isso que aconteceu. Ela não ganhou tudo de uma vez. Ela teve um período aquisitivo de 5 anos, que direitos foram sonegados, e ela entrou com o processo para receber aquilo que ela deveria ter recebido mês a mês, pouquinho a pouquinho. Que seja R$1.000 por mês, R$1.200 por mês. Então a tributação não tem que ser 27,5 sobre 150 mil reais. Tem que ser período a período, diluído durante esses 60 meses, durante esses 5 anos. Tá bom? Então,
É muito comum em processo previdenciário, processo trabalhista, processo de funcionário público, locação, pensão alimentícia. É comum que se tenha esse tipo de tratamento com a Receita. A Receita tributa, vai lá e tributa tudo de uma vez, achando aquele valor que é um ganho pontual, quando na verdade aquilo ela é um ganho que veio se estendendo durante o período. E a tributação, se não isenta, tem que ser tratada caso a caso, tratando da faixa do imposto de renda que lhe é devido. Para quem recebeu, então, esse recebimento acumulado e já pagou imposto de renda. Aí tem um bom nicho também de atuação para quem quer advogar com pessoa física. O que esse advogado pode propor para esse tipo de cliente? Nossa, maravilhoso. Você pode, ou para os clientes, de fato, que estão ali recebendo a ação trabalhista, ou os advogados, escritórios de advocacia que trabalham com isso, escritórios previdenciários, né, que trabalham com esse tipo de ação. Você tem, sim, a oportunidade de rever esses lançamentos durante 5 anos, da data do desconto ou da data do pagamento indevido do imposto de renda. E ali você tem a oportunidade de entrar, inclusive, no site da Receita. Ela disponibiliza uma calculadora, salvo engano, tem no seu canal, Letícia, uma explicação que a gente deu sobre isso. Importante que você... No YouTube tem uma aula que você deu sobre isso, exatamente. Tem lá no canal do YouTube. E vocês têm a oportunidade de restituir esse pagamento indevido. Eu, inclusive, dei um exemplo de uma cliente minha, ela teve 80 mil reais de imposto de renda. Não são raras as vezes que há esse tipo de retenção de imposto de renda. As ações trabalhistas durante 5 anos costumam ser um valor muito elevado. Então, é importante que a gente tenha esse olhar clínico e faça esse tipo de restituição. Então, você consegue, na calculadora da própria Receita, estabelecer o valor da condenação, a quantidade de meses, ela vai dividir isso e vai verificar se existe alguma tributação ali ou se você está na faixa de isenção. Então, com isso, você já consegue, um dos elementos probatórios que você tem para ingressar com a ação de repetição de débito e restituir esses valores. Perfeito. Gente, é um nicho super bacana e como o Ramiro falou, acontece na previdenciária, acontece na trabalhista, acontece na pensão alimentícia, acontece com o servidor público, tudo que for recebimento acumulado, acumulou, pagou, pronto. É um nicho que você tem aí para atuar. Você pode fazer parceria aí com escritórios de previdenciário, tributarista com previdenciário, pessoal de direito de família, pessoal que trabalha com o servidor público. Faz parceria, porque ele tem esse cliente e automaticamente ele tem o quê? Não tem o conhecimento da área tributária, ele não sabia e deixou o cliente ser tributado. Então, você faz uma parceria com esse tipo de escritório e você faz. Me dá os teus clientes, deixa eu analisar quem é que teve recebimento acumulado, vê quanto é que foi de tributação e daí automaticamente vai fazer o quê? Pede a restituição. É um bom trabalho, né, Ramiro? Ótimo, perfeito, excelente trabalho. Eu estou vendo aqui a Tati perguntando sobre uma tributação. A Tati e a tributação da ameação de valores recebidos em ação trabalhista. Ela ainda botou aqui, ó. Seria a tributação da meira em 27,5 sobre o que recebeu e o ex-companheiro poderá requerer a restituição do que foi decotado das verbas recebidas? E aí, Rabir? Aí então, já mistura. Eu gosto primeiro de salientar muito na ação trabalhista que muita parte, bastante valores ali da ação trabalhista são verbas indenizatórias. É bom salientar isso, é bom olhar direitinho como foi feito, se foi acordo, se foi condenação, porque boa parte desse bolo aí é não tributável, tá? Existem verbas que possuem natureza indenizatória e não corresponde, não deve incidir tributação sobre isso. Bom, e a gente está falando de uma tributação, pelo que está falando de meira, eu acredito que seja, houve uma dissolução, houve uma sucessão, e daí está vindo uma condena, está vindo verba, ou da pessoa do decujus, né, que faleceu, ou em virtude de divórcio, seja lá o que for. Mas, partindo dessa premissa, nós temos que, nessa situação, primeiro, vai ter que ser, se for inventário, vai ter que ser declarado no espólio para depois ser transmitido aos herdeiros, né? Se não foi fechado o espólio ainda, agora se o inventário se foi fechado já e já vai fazer diretamente, eu entendo que não é sobre a verba de cada um, tá? Tá vindo, sei lá, 50% para ela,
Tá bom, esses 50% se encaixam em 27,5%, estão nessas faixas de tributação, a gente não deve considerar os 100%, tá? Porque não é 100% que está indo para ela. Ela é meia, então está indo 50% para ela. Então é desses 50% que tem que ser objeto de tributação. E os outros 25%, os outros 50% eu acredito que vá para os outros filhos, né? Ou para ele, ou ficará para ele, depende muito do caso. Bom, então entendo nesse primeiro momento que deve ser tratada a tributação de acordo com o percentual recebível. Ela é o que vai auferir. O que ela está oferindo? 50%. Divide por 2, esse valor ele é submetido à tributação. E como a gente vai saber isso? RRA novamente, tem um período aquisitivo, esse período aquisitivo é diluído em meses, e ali a gente tem que verificar. Mês a mês essa tributação. Vou dar um exemplo, se é 27,5%, eu vou chutar 100 mil reais. Esses 100 mil reais que está vindo aí na verba, oriundo de verba trabalhista, dividido mês a mês, vai estar em 27%? Vai estar em 22%? Aí é caso a caso, tá? E outra coisa, não se iludam nessa questão do... Se for inventário, Tatiana, vai mudar muita coisa, tá? Mas não se iludam com a decisão recente do STF da não incidência de imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Você poderia pensar que se encaixaria se fosse inventário, mas não se iluda com essa decisão, porque a única coisa que foi dita é que não se trata de matéria constitucional, tá? Então, se atrele aos precedentes do STJ e como o STJ trata essa matéria. Perfeito. E assim, ali tu falou dos 27,5, então, ressalta, tabela progressiva, né? Tabela pode ser progressiva, que pegue os 27, vai depender da tabela progressiva, perfeito. Retira caso de solução de não estável mesmo. Daniela falou. Ótimo. Então não vai entrar nessa questão, vai entrar no RRA, vai entrar na questão de verba indenizatória ou não indenizatória, e tem que verificar se foi acordo ou não foi acordo. Por que eu digo isso? Acordo trabalhista, normalmente, se paga um valor menor, mas a maioria da verba é tudo verba indenizatória, para não incidência de contribuição previdenciária. Você já coloca, né? O próprio já pede para destacar ali como a maior parte de verba indenizatória, né? Para não ter tributação. Exatamente. Agora, se for oriundo de sentença, lá vai estar estabelecido o que cada verba corresponde, o que tem direito a cada verba, e você tem que fazer esse cálculo aí, verificar se incide ou não incide ou não incide, e daí depois tratar isso como RRA, rendimento recebido acumulado. Perfeito. Ó, fantástico, ajudou demais. Obrigada. Que bom, né? Fechando 1 hora de live agora, e como a gente tem costume de fazer por 1 hora, porque até para poder, né? Às vezes a gente prefere até dividir o assunto e fazer mais de uma live, né? Para o pessoal estar presente aqui participando. E assim, eu acho que a gente trouxe vários elementos aqui até agora, né? Para quem não assistiu essa live, gente, desde o princípio, eu vou deixar ela salva aqui, vou subir ela também para o meu canal do YouTube, que é o mesmo nome, professor Letícia Vogt. Então, quem não assistiu desde o início, gente, assista, porque foram trazidos aqui vários pontos referentes ao imposto de renda. Quem chegou agora assistiu só falando algumas questões do RRA e tal, mas tem vários elementos que vêm lá desde a questão do MEI, que a gente começou a live de hoje, e veio fazendo uma evolução em relação a questões que são importantes na hora de declarar o que é base, o que é incidência, o que incide, o que não incide, o que é dedutível, o que é despesa, os riscos de uma má escolha na hora de fazer um gerenciamento em relação à questão de uma empresa, né, a fim de tributação do imposto de renda. Então, assim, vamos deixar salva a live aqui, assista desde o início. E em breve, né, Ramiro, voltamos com mais aí. Toda quinta-feira a gente tem diálogos fiscais aqui. Pode até nos mandar, né? Olha, eu quero que vocês falem sobre tal assunto, né? Pode nos mandar um direct aqui e a gente manda ver, né, Ramiro? Sem problema nenhum, a gente vai adorar compartilhar o que o pessoal está pedindo. Nossa, sem dúvida nenhuma. E faltou tanta coisa para a gente falar. É que realmente a abordagem é muito ampla, mas tem a dedução da pensão alimentícia, como tratar a pensão alimentícia. Você tem a questão do convênio, você tem as isenções para falar. Tem uma infinidade de coisas para falar que, infelizmente, o tempo é curto e a gente não consegue abarcar tudo, né? A gente pode fazer uma live
na semana que vem, ou na outra, a gente podia fazer assim, só IR e pensão alimentícia. Show de Podia bola. fazer, né, em função da decisão, esse impacto que teve aí direito de restituição, quem é que paga o IR de verdade, quem é que pode pedir restituição. Fechou? Vamos falar sobre isso então? IR e pensão alimentícia? Fechou. Maravilha. Meu amigo, obrigada, como sempre, maravilhoso, muito obrigada. Obrigada por ter sempre... Não, gente, eu digo pro Ramiro assim, vamos subir o Monte Everest, fazer um masterclass tributário, ele fala, vamos. Ele topa sempre. Qual monte? Qual monte? Não tem tempo ruim para esse guri, ele topa qualquer coisa. Então, olha, obrigado mais uma vez, você é maravilhoso. Agradeço a galera toda que ficou aqui assistindo, que vai assistir depois, que a gente vai deixar salvo aí. Muito obrigada. Toda quinta-feira sempre, gente. Agora, Diálogos Fiscais, quinta-feira, às 13 horas aqui no Instagram. Né? Esse é o terceiro programa que a gente está fazendo, a gente está retomando. Vão ter sempre convidados, né? Ou eu às vezes vou estar sozinha aqui, mas tenho feito questão, Ramiro, de trazer outras pessoas, porque eu gosto de compartilhar. Eu acho que esse nosso bate-papo ele fica muito mais rico, né? A pergunta, o teu conhecimento, o meu, a nossa troca aqui, eu acho que enriquece a live e traz mais conteúdo ainda para quem está nos assistindo. A palavra é tua, meu amigo. Muito obrigada. Imagina, Lê. Eu que agradeço sempre, porque por mais que enriquece vocês que estão assistindo, me enriquece também. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. A Letícia é um espelho que eu tenho, eu miro muito nela. Eu tenho a sorte ainda de ter o raciocínio mais ou menos na linha do dela. Então, eu fico muito feliz com isso, porque às vezes ela me dá um ponto de vista muito mais aprofundado e eu saio aqui muito mais rico do que eu entrei. E conhecimento é isso. Para mim, só vale se eu compartilhar. E eu gosto dessa troca de experiência, porque a Letícia fez isso comigo também, já trocou muita experiência, me ajudou demais. E se eu fizer 1% do que ela faz, eu já estou muito contente aí. E eu estou à disposição nos próximos convites. Se for para subir um morro, só me fala qual morro que a gente vai subir, que eu estou lá. Pode deixar. O nível só vai aumentando a dificuldade, mas nós vamos chegar lá, fica tranquilo. Meu amigo, obrigada de coração. Galera, muito obrigada. Beijo para vocês, bom finalzinho de semana aí, que seja ainda quinta, sexta produtivo, que dá tempo de fazer muita coisa até amanhã, tá? Beijo, Ramiro, beijo, galera. Obrigada. Tchau, tchau.